Este é o terceiro webinar do projeto Insetos Atrás do Prato, hoje dedicado ao almoço de domingo de Páscoa. E os nossos convidados são, eu vou fazer uma breve apresentação de todos os convidados, peço-lhes depois que se houver alguma coisa que eu me tenha esquecido nas suas biografias que acrescentem, por favor. E vou começar pela Maria Teresa Rebelo, que é entomóloga, é professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e membro integrado do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Concluiu doutoramento em Biologia em 2003 pela Universidade de Lisboa, tem mestrado em Proteção Integrada pelo Instituto Superior de Agronomia, tem a licenciatura em Biologia e é licenciada também em Acupuntura e Fitoterapia Chinesa pela Universidade de Medicina Chinesa, Dr. Pedro Choi, que achei que é uma curiosidade muito importante, se calhar depois nos poderá explicar mais um bocadinho sobre este seu percurso. Tem as suas áreas principais de investigação são a gestão integrada de pragas e entomologia forense. Bem-vinda, Teresa. Obrigada. Temos também connosco o chefe José Júlio Vintém, do restaurante Tomba Lobos, é de Porto Alegre, onde tem o seu restaurante, localizado no Parque Natural da Serra de São Mamede. O seu principal objetivo sempre foi apostar em produtos locais e biológicos, respeitando a sazonalidade, como recuperação das iguarias e do receituário regional, de forma a construir um cardápio que contribuísse para a promoção e perpetuação da gastronomia do Alto Alentejo. Bem-vindo, chefe, muito obrigada por cá estar. Obrigado. Temos também o botânico Sérgio Choças, doutorado em Biologia, especializado em Ecologia das Plantas, é do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, é bolseiro depois de doutoramento no projeto POR-Biota, Portuguese E-Infrastructure for Information and Research on Biodiversity, que tem como missão a integração dos dados da biodiversidade existentes, com o objetivo de prestar serviço à administração e à comunidade científica e à sociedade. Além disso, este projeto visa também desenvolver programas de monitorização e indicadores globais capazes de detectar e analisar tendências da biodiversidade. Também se interessa pelo estudo de pequenas formações naturais, como afloramentos rochosos e soluções naturais, capazes de aumentar a biodiversidade e ao mesmo tempo promover serviços de ecossistema e mitigar os impactos das alterações climáticas no montado. Olá, Sérgio, muito obrigada, bem-vindo. Temos também connosco o produtor João Madeira, é presidente da Cooperativa Agrícola do Guadiana, é engenheiro agrónomo e mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural e é gestor de uma exploração agrícola com cerca de 950 hectares, cuja atividade assenta primordialmente na produção de ovinos e bovinos, explorando efetivos de animais de raças campaniça e alentejana. E também tem uma forte componente de aproveitamento da pastagem. Pronto. Nós hoje estamos na Páscoa, no período de Páscoa, estamos no período da Quaresma, que, de acordo com a tradição católica, é um período de jejum e de abstinência do consumo de carne, e esta abstinência é quebrada só no fim da Semana Santa, no domingo. Portanto, a emenda que foi votada é a seguinte, vou passar a ler. Como entrada temos ovos verdes com salsa fresca, flor de sal e maionese estragão. Como prato principal temos o Wellington de bacalhau com trompeta da morte, servido com salada de agrião e laranja. Depois, como bebida, temos o sumo de groselha com hortelã e como sobremesa, sericaia com ameixa e gelado de limão. Eu vou começar por perguntar ao chefe o que é que está por trás destes pratos que foram os escolhidos e se lhe surpreende esta escolha. Talvez, não sei, pelo menos para mim a escolha do bacalhau é a mais surpreendente, mas não sei o que é que o chefe acha em relação a estas escolhas que foram feitas por quem votou no nosso evento. Olá, realmente eu fiquei um pouco surpreendido com a escolha do bacalhau, porque principalmente por ser um prato completamente fora da caixa, porque normalmente não sei se já alguém tentou fazer um Wellington de bacalhau com trompetas da morte,
mas foi surpreendente ver as pessoas a escolherem este prato e com uma margem tão grande portanto, de votação. Realmente deve-lhes ter soado muito bem e realmente é um prato muito bom. Nós, quando temos trompetas da morte, costumamos fazer aqui no restaurante e temos preparado para a Sexta-feira Santa, principalmente, algumas surpresas dentro deste modelo de prato. Também me surpreendeu a groselha, porque realmente é uma bebida um pouco esquecida do nosso cotidiano. Eu, quando era miúdo, praticamente todos os dias bebia um copo de groselha, ou, se não fosse ao lanche, era de manhã, e realmente é uma das minhas bebidas preferidas. E lembro-me da groselha caseira a saber a formigas, e que a gente dizia, quando sabe a formigas é que é boa, mas depois começaram a aparecer as industrializadas e deixou de aparecer esse sabor, e daí a nossa conjugação com uma erva aromática. E depois os ovos verdes, é um clássico alentejano e já um pouco difundido por todo o país, mas a maionese de estragão realmente dá-lhe ali um aroma bestial e portanto acho que é um menu muito bem escolhido, e era um menu que eu concebia perfeitamente servir num jantar ou num almoço, e acho que está muito válido, digamos assim. Foi bem escolhido. Nós estávamos a falar aqui, antes de entrarmos no direto, estava a falar com o Sérgio e com a Maria Teresa e falámos um bocadinho do estragão, porque para mim também fiquei surpreendida com o estragão, porque é uma aromática à qual eu não estou muito habituada, e perguntei ao Sérgio que me falasse um bocadinho sobre o estragão. Sérgio, não sei se podias partilhar um bocadinho de onde é que proveniente o estragão e algumas das suas peculiaridades. Hoje estávamos a falar que o estragão há vários tipos. Eu acho que o principal que se utiliza em culinária é o chamado francês. O chefe é que deve confirmar. E é engraçado porque nós temos mais artemísias, ou seja, o estragão é uma artemísia, e nós em Portugal temos várias, mas esta que realmente foi escolhida e foi selecionada até conseguir este aroma. E de facto uma das coisas curiosas é que não se reproduz por sementes, as flores são estéreis, e então tem que ser por mata, não é? Tem que ir dividindo. E de facto acho que há outras variedades, acho que é o estragão russo, mas não é tão conceituado, não é? Não tem esse aroma. E uma coisa que estamos a falar é que esta artemisia, por exemplo, o absinto também é uma artemisia, e então tem alguns destes princípios ativos que tanto no absinto como no estragão há quem diga que não são muito bons, mas pronto, acho que compensa o sabor. Acho que nunca se consegue tomar em quantidades que possam ser prejudiciais, e de facto tem um sabor muito engraçado. O coentro tailandês também é uma artemisia, não é? Não sei. Não sei. sei. Mas posso verificar. Pode, mas realmente é verdade. Nós hoje em dia estamos a ligar muito, e de vez em quando aparecem nestas coisas. Ontem apareceu-me um cliente no restaurante a dizer-me que o agrião era das ervas mais portanto, regeneradoras da toxicidade na natureza, e portanto era uma erva perigosa se fosse cuidada em ribeiras que fossem poluídas. E eu, como nunca comi agrião que é uma erva depuradora, né? E como eu nunca comi agrião que não fosse de uma ribeira limpa ou de uma água menos limpa, eu nunca pensei nisso. Portanto, e nós aqui no Alentejo, e principalmente em Porto Alegre, vamos à ribeira, colhemos o agrião, agora nesta altura que é maravilhoso, colhemos uma laranja, fazemos uma salada de agrião com laranja e temos um almoço, né? E é fantástico que nós andamos à procura de toxicidade nas ervas,
quando a toxicidade se calhar está mais em nós do que nas ervas, não é? Sim. Eu queria, Sérgio, não sei se queres. Claro, agora, claro, por favor. Só meter aqui uma foice em seara alheia. É mais para o botânico do que para o agrónomo, mas acho que muita da má fama do agrião, nomeadamente aqui no Baixo Alentejo, é porque é facilmente confundível com cicuta. Mas a cicuta só a raiz é que é tóxica, não é? Não, isso é o embude. O embude. Isso é a rabaça. Eu não como nada, eu não como nada. Eu acho que não a como questão nada. Sabe que ultimamente, quando a gente faz visitas botânicas, sempre há muita gente cada vez mais interessada em produtos naturais e querem saber se se pode comer ou não comer. E eu digo que eu faço como com os meus filhos: não comam nada. Depois já se vê. O princípio é não comer nada, porque de facto, ou seja, o que são a família do agrião, que é a da cicuta, pá, eu acho que quem sabe pode apanhar, mas eu nunca vou ter ninguém para apanhar nada, não vá depois enganar-se. É como com os frutos vermelhos, não é? A maior como os parte deles cogumelos. não faz mal. Não, os cogumelos já, eu acho que as pessoas com os cogumelos têm mais respeito, mas com o resto não. Sim, nas ervas, as ervas são muito perigosas. E podem ser, sim, exato. nós vemos aquele filme Into the Wild, em que ele confunde os dentes de leão com Mas outra erva. nesse filme, uma das teorias é que ele comeu fundiu umas vagas com outras e teve até um bocadinho de alucinações, e de facto pode ter feito com que... Mas pronto, quando uma pessoa está a morrer a fome, o risco tem que correr, mas nós felizmente não temos esse problema, então Sabe que eu sou um bocado paranoico, porque digo que o nosso mundo é perfeito e os humanos é que o tornaram imperfeito. Nós temos nós temos todas as curas para as nossas doenças na natureza e nós temos a energia motriz para nos movermos, está no planeta, porque temos o magnetismo que nos pode fazer mover sem gastar uma pinga de petróleo. Nós temos um planeta perfeito que ainda não conseguimos aproveitá-lo a 100%. No dia em que o planeta se sacudir e se libertar de todos estes furuncos e todas estas coisas que tem em cima, nós vamos perceber que o ser humano, nós não somos assim tão inteligentes, porque se fôssemos inteligentes, nós íamos procurar a cura às plantas, nós íamos procurar uma alimentação mais saudável, e essa alimentação mais saudável é a que nós precisamos para o nosso corpo, não é aquela que nós pensamos. Precisamos, bem como essas ervas, que me estava a dizer. Uma delas são prejudiciais, mas os animais, eu nunca vi, a não ser as vacas que comem, como estava a dizer há bocado, a raiz do embude e morrem envenenadas, mas raramente um animal come uma erva que lhe faça mal, não é verdade? Sim. Já agora eu vou só vezes. também entrar um bocadinho na conversa, porque acho que é muito interessante o que acabou de dizer, porque é verdade. O próprio agrião, que se falou há bocadinho, que é uma planta que consegue extrair das águas substâncias tóxicas, é porque nós é que as pusemos lá nas águas. Realmente, se dizer agrião, há aqui alguém a falar em fundo, só que é um bocado complicado, se já dava para tirar o som, não? Eu estava a dizer que não se consegue ouvir. Não sei quem é. É que há várias pessoas sem microfone. Ok, agora acho que era o restaurante. Eu só estava a dizer que, por exemplo, o agrião é verdade. É uma planta que nós temos de ter algum cuidado, mas de facto, se nós conseguimos recolher agrião de uma ribeira limpa, não temos problema nenhum. Já se estiver contaminada, ele concentra uma série de substâncias que podem ser complicadas. E ligando ao estragão, e como o Sérgio disse que é uma artemísia, e até pelo comentário que a Carlota fez, do facto de eu me interessar pelas medicinas chinesas, e está ligado também à entomologia, como eu sou entomóloga, há uma artemísia, que é a Artemisia annua, que é asiática.
e que nos tratados de medicina chinesa, que têm mais de 1000 anos, vem referenciada como sendo uma planta que as pessoas faziam chá para reduzir as febres. E já no século XX percebeu-se que isso era devido a umas substâncias que a planta tem e que são tóxicas e que matam os plasmódios, que são os agentes da malária. E, portanto, esta planta, lá está, e relacionado com o que o chefe estava a dizer, que as plantas até são úteis em termos de saúde, esta Artemisia annua, inclusivamente atualmente, é recomendada pela OMS como enfim, não é a planta em si hoje em dia, não é? Já existem medicamentos, já está comercializada, como um ótimo antimalárico. E, portanto, não por atacar e por os seus produtos tóxicos serem tóxicos para os mosquitos do género Anopheles que transmitem a malária, mas para o plasmódio, que, por exemplo, está dentro desses mosquitos. Infelizmente, também já mais recentemente, os próprios plasmódios desenvolveram mecanismos de resistência e já não é tão eficiente como era. Mas pronto, isto vem a talho de foice, porque realmente começamos a falar de uma coisa e depois vem tudo. Agora foi as artemísias, e dizer que esta nós não temos cá em Portugal, de facto é asiática, mas pronto, mas só porque é do grupo do estragão. Em relação a pragas, já agora, só porque depois já me falo logo a seguir, eu não conheço muitas pragas do estragão, não sei, talvez afídeos, eventualmente. Em relação ao agrião, que também falámos, que foram as duas plantas que nós já abordámos agora, eu sei que o agrião é mais atacado por caracóis do que propriamente por insetos, exatamente por ser uma planta semi-aquática, aquática, e portanto por estar ali naquela linha de água, e portanto, como até nós também quando tivemos há bocadinho a conversar antes de ligarem o direto, e o Sérgio lembrou, há caracóis que podem ser vetores eles próprios também de alguns agentes patogénicos e que poderá ser, enfim, um agente de doença se as pessoas comerem os agriões não devidamente lavados, limpos. Agora, como dizia o chefe, eu concordo, é assim, se nós comermos os agriões retirados de ribeiras limpas, não temos qualquer problema. Eu pessoalmente gosto muito de sopa de agrião e consumo sem problema, mas não sou eu que os vou apanhar, como dizia o Sérgio, não. Confio nas pessoas que o vendem e compro. Já agora, não sei, Carlota, quer fazer... Não, claro. Há aqui coisas, agora eu fazia aqui uma ligação à produção de ovinos. Na zona de Mértola, no Baixo Alentejo, o grande inimigo, enfim, o grande causador de danos nos efetivos ovinos e caprinos, curiosamente, são insetos. São insetos tão inofensivos quanto as moscas, aparentemente inofensivos. Que numa forma, enfim, digamos, de parasitismo, é uma mosca que é o Estrus que põe o ovo na entrada na mucosa da narina, de onde eclode uma larva que migra para dentro da fossa nasal e dos seios nasais e vive uma vida fausta ali dentro. E quando sai é assim tamanho da cabeça de um dedo, quando cai para pupar, é tamanho da cabeça de um dedo e, portanto, provoca grande dano. Grande dano no sentido de que interfere muito com o bem-estar dos animais e, portanto, reduz-lhes muito os níveis produtivos, não é? Portanto, são animais, imaginemos-nos o que é termos uma larva de uma mosca a navegar no interior do nosso nariz. Outras moscas eu não sei classificar essas, elas são agrupadas, as lesões que elas causam são agrupadas por um termo genérico que se chama míase, mas eu penso que é uma coisa muito... É lesão provocada por moscas, na verdade, não é? Que são moscas carnívoras, na verdade, em que qualquer fonte de umidade na pele serve para uma mosca pôr um ovo, e esses ovos são carnívoros e caminham para o interior do animal. E, portanto, vão abrindo lugar para outras moscas porem ovos e, portanto, há um quadro muito pouco bonito. Mas pronto, o inseto aqui para nós, e até nos obriga depois, mesmo em explorações em agricultura biológica, que é o caso da nossa,
a intervir, muitas vezes, nomeadamente o estrosóvis, e a usarmos desparasitantes, porque na verdade, embora a mosca não seja sensível ao desparasitante, a larva é. E para desparasitantes esses depois acabam por ter efeitos negativos sobre outra fauna muito interessante, principalmente nos ecossistemas das pastagens, que são a fauna dos coleópteros coprófagos, que, enfim, temos aqui depois um ciclo que nós tentamos enfim, controlar numa perspectiva de minimização de danos, mas pronto, os insetos, do ponto de vista do produtor pecuário, às vezes têm... Agora, do ponto de vista botânico, e calmo já, há uma capacidade que os animais têm, que é notável, que é de procurarem ajuda em algumas plantas, principalmente, por exemplo, eles tentam compensar-se do ponto de vista digestivo, por exemplo, nas primeiras fases da erva, em que estamos a falar de ervas com 80 ou mais de 80% de umidade de planta, voltando aqui ao termo ervas, né? Em que os animais tentam compensar-se e é um momento em que consomem avidamente ramas de árvores ou mato, comem à boca cheia plantas do género cistos, que normalmente são apontadas como inúteis em determinadas alturas do ano, são uma grande fonte de alimento para os animais. E também outras plantas, como por exemplo a soagem, que aparenta ter alguma capacidade antiparasitária e que os animais parasitados procuram. No entanto, é uma planta que, se for consumida em excesso, aqui neste momento nos campos à minha volta, estamos com um manto lilás, que é essa soagem, que é uma planta melífera de grande interesse, que é uma erva, e portanto o produtor de ovelhas, para ele não há ervas más, são todas ervas e são todas alimento, mas que têm essa dupla, essa capacidade de, em pequenas quantidades, ou melhor, em quantidades moderadas, terem efeito antiparasitário e serem muito interessantes para conter a carga parasitária dos animais. Pois, uma coisa que eu tinha perguntado é que, de facto, os cheiros que têm estas plantas, muitas vezes é uma forma de dar a conhecer entre os animais. Então, o animal associa os cheiros a se comer muito, a estar mal dispostos, e ao contrário, cheiram e então sabem que quando comem essa planta ficam melhor. Então é engraçado porque nos hábitats mediterrâneos temos tantas espécies aromáticas, não é? Porque realmente é uma forma de alertar, olha, sou eu, lembra-te de mim, quando comeste muito de mim, ficaste mal disposto. E ao contrário, e é curioso, porque muitas vezes, de facto, eu não sei a trabalhos, não encontrei se realmente estes compostos que cheiram alertam para que tem outros que são assim indigestos, ou são eles próprios que também são indigestos, não é? Estou a falar do alecrim, de todas estas aromáticas que depois nós, quando usamos como tempero, também usamos sempre em quantidades pequeninas, não é? Porque a maior parte delas, se forem usadas com grandes quantidades, além do sabor, pois, claro, não gostamos desse sabor porque vemos que não corra muito bem. Teresa, não sei se quer comentar. Peço desculpa que eu cortei o som e depois agora... em relação àquela mosca, que por acaso é um problema aos produtores e outras causadoras de miíases, pois isso é interessante porque, no fundo, são moscas que são necrófagas, as larvas, apenas as larvas é que consomem carne, e aqui é um bocado terrível, não é? Porque o animal está vivo. E isto acontece também em relação a pessoas. Eu já agora queria chamar a atenção, não para esta espécie, obviamente, mas há outras moscas que são necrófagas, isto vem a talho de foice, mas pronto, mas que podem pôr ovos, por exemplo, em pessoas e até também em outros animais domésticos, que estejam a ser alvo, por exemplo, de negligência ou de maus tratos. Imaginem pessoas que estão acamadas, seja adultos, seja crianças, que não se podem mexer e que, portanto, não têm aqueles cuidados de higiene que deviam ter. Esses odores, e ligando também aos odores, porque foi por isso que eu agora me lembrei,
o Sérgio estava a falar, são duas diferentes neste caso. Elas são atraídas, depositam ovos, essas larvas depois vão se alimentar da carne, e isto, por exemplo, em casos forenses, pode ser usado em tribunal para mostrar que aquelas pessoas ou aqueles animais estavam a ser vítimas de maus tratos. Portanto, depois, só já agora uma curiosidade, os adultos em si, as moscas adultas, elas de facto não se alimentam de carne, elas alimentam-se de néctares, pólenes, etc. Mas eu acredito que para o produtor seja muito difícil, sem ser usar desparasitantes, controlar estes organismos, e claro, depois com os impactos ecológicos, como já foram referidos. Pronto, é difícil, mas temos que, enfim, usar de bom senso e ter aquele equilíbrio. Mas há aqui uma sinergia engraçada. Está com som. Há uma sinergia engraçada com outra espécie animal. Nós temos a nossa produção é baseada na pastagem, portanto os animais andam por fora a maior parte do tempo, mas no momento crítico do ciclo produtivo, que é a aproximação do parto, recolhem para perto, não para dentro, mas para perto de uma instalação. Ou seja, um ovil é o termo correto. E esse ovil, como é um grande repositório de matéria orgânica, atrai muito toda a fauna entomológica que vive da matéria orgânica, nomeadamente essas moscas. E acontece que há uns anos, por mero acaso, nós temos aqui as aves podem ter uma interação chata com algumas ovelhas, porque há um agente que é a coccídia, que ocorre muito no intestino das aves, e há algumas coccídias, enfim, pode haver algumas coccídias que sejam partilhadas e sejam também, afetem ruminantes, nomeadamente os borregos em crescimento. E, portanto, tínhamos alguma reserva na presença de muitas aves na zona desse ovil. Até que às tantas resolvemos experimentar. E acontece que temos agora um bando de galinhas, que é uma espécie são uma espécie de trabalhadoras da casa, porque saem de manhã do galinheiro e passam o dia inteiro a esgravatar a cama dos borregos e a comer larvas, não é? E nós não medimos, mas sentimos na pele, porque trabalhar dentro de um ovil no verão é um exercício de grande paciência, porque uma pessoa está sempre assim, e nota-se perfeitamente, desde que há galinhas, que as galinhas reduziram muitíssimo a carga devem ter um grande consumo de larvas e, portanto, reduzem a chatice que as moscas causam a nós e aos animais, não é? Portanto, enfim, aqui a conclusão também é que, enfim, vamos chegando, é que à medida que nós tentamos simplificar o ambiente produtivo, vamos incorrendo em desequilíbrios, porque falta o agente do reequilíbrio, não é? É como a entrada do invasor. Ele não traz nem os predadores nem os parasitas, não é? E acaba por ser um bocadinho também o que se passa com paisagens muito monótonas, que são a questão das monoculturas todas, não é? Enfim, lançando aqui agora a discussão para outro campo. Mas há aqui um grande potencial de regulação se nós mantivermos a coisa complexa, não é? E costuma comer esses ovos dessas galinhas que só comem e que são ótimos. São uns ovos magníficos e completamente diferentes dos ovos que se compram. E comem grão, comem elas roubam um bocadinho de grão, comem ervas e, portanto, têm uma gema de um amarelo, aqueles carotenos e aquelas xantofilas da flora entram todas direitinhas para a gema e têm uma cor completamente diferente. Extremamente. Até causam alguma reserva em algumas pessoas que só estão habituadas a comer ovos de aviário. Vem um ovo daquela cor, o que é que o ovo tem? E depois tem uma coisa que é clara, é extremamente consistente, mesmo crua. Portanto, é um ovo que parte, fica e não espalha, fica ali, não é? Exatamente, e as pessoas, quando fresco. Há pessoas que mais habituadas a comida de aviário, vá lá, e ficam um bocadinho assim, com renitentes. Renitentes, sim. Mas sabe, tinha aqui um amigo meu que tem um turismo rural
e que tinha imensos alacraus e as pessoas iam e eram picadas com alacraus, centopeias. E eu um dia falei-lhe nas galinhas, disse-lhe, as galinhas são a melhor amiga do agricultor. Eu estudei agricultura antes de ser chefe de cozinha e sempre tive essa noção de que as galinhas eram o melhor amigo do agricultor em termos destas pragas. E ele arranjou 6 galinhas e nunca mais teve um alacrau na quinta. Agora, não sei a que sabem os ovos das galinhas que comem alacraus, porque ele nunca me deu nenhum, mas gostava. Há outro grande consumidor de lacraus, que é o porco. Os porcos são conhecidos, aqui na minha zona há muitos lacraus. E os porcos são conhecidos por andarem à trombada com as pedras à procura deles no verão. Não é? Exatamente. Papam-nos. Não, enfim. Nem as galinhas são vegetarianas, já viu? É verdade, é verdade. Olha, e outra coisa engraçada também, engraçada nesta perspectiva, já nem as galinhas são vegetarianas. Qualquer ovo que se parta, as galinhas correm e brigam umas com as outras para o comerem. Não é? Exatamente. É um bocadinho economia circular em versão natural. Os animais não são parvos. Não. Eu tenho uma pergunta para si. Visto que tem essa forte ligação à gastronomia alentejana e à cozinha sazonal e também aos produtos locais, eu gostaria de perguntar se consegue estabelecer uma relação de proximidade com os produtores que fornecem os produtos para a sua cozinha. Nós fazemos só isso, quase. Nós, diariamente, nós temos os ovos de produtores que estão certificados e que têm produções pequenas. Nós tentamos sempre beneficiar todos os pequenos produtores. Eu todos os sábados, hoje de manhã aconteceu, eu vou ao mercado e não vou comprar grelos de couve ou grelos de nabo, eu vou comprar as bancas das pessoas que ficam a olhar para mim, a carregar com todos os legumes para o restaurante, e as pessoas dizem assim, mas quem é aquele gajo que leva 20 molhos de agrião e leva, é do restaurante do Tomba Lobos. Então, mas quer dizer, então, e as pessoas estão-se ali a queixar do preço e eu chego lá e compro aquilo tudo e tento ao máximo saber de onde vêm os produtos que nós consumimos. Tanto que nós, ao princípio, há 20 anos que temos o Tomba Lobos e há 20 anos que nós dizemos aos nossos clientes, eu conheço a mãe do borrego que você está a comer, eu conheço o pai da vaca ou do bezerro, portanto, eu conheço os ovos, este ovo é de uma galinha que é pedrez, ou de uma galinha que é azul, e portanto, isso eu acho que, eu já não sei o que é de dizer, porque há 20 anos isto fazia todo o sentido, hoje em dia vejo isto a ficar na moda, e digo assim, realmente eu estou na moda há 20 anos, e continuamos a crescer e a fazer coisas giras, e pensamos sempre que a ligação ao produtor, para mim, é a principal. Eu vou, se eu quiser, se me quiserem dizer assim, vamos fazer umas favas, eu é que vou colher as favas. Eu vou colher os agriões, vou colher o hortelã, vou colher a pipa de alho, vou buscar o porco, vou buscar os enchidos, vou buscar tudo e sei exatamente de onde é que veio tudo. Eu costumo dizer que os meus filhos, na nossa casa, no nosso congelador, digamos assim, porque é uma forma de conservação muito boa, né? Porque nós congelamos tudo e mais alguma coisa e chegamos ao fim de 2 anos e temos lá as coisas congeladas e ainda estão boas, algumas delas porque maturaram, e só comemos coisas boas. E depois dizemos assim, o que é que nós somos? Nós somos o que comemos. Continuamos a ser o que comemos. E hoje em dia continuamos a ser aquilo que comemos. E nós hoje em dia estamos a caminhar exatamente para essa sociedade que nos quer tapar os olhos com uma peneira, que acha que os frangos vêm do supermercado ou que o bacalhau vem das embalagens. Não. Temos que ter conhecimento dos produtos. E os produtos vêm dos produtores. Portanto, a nossa importância que damos aos produtores é a máxima. Não sei se respondi à sua pergunta.
Sim, divaguei um muito bem, bocadinho. obrigada. E não Obrigado. sei se o João quer comentar ou se ele próprio também quero. consegue ter esta relação de proximidade com os consumidores ou com os chefes de cozinha. Olha, gostava de comentar, sim, porque no nosso caso tem sido um fracasso essa tentativa. E pegando aqui no que disse um bocadinho o chefe, nós vivemos numa sociedade um bocadinho, enfim, eu vou usar um termo perigoso, mas um bocadinho esquizofrénica, no sentido em que tem uma personalidade fraturada entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Não é? Vivemos numa sociedade em que queremos comida muito barata, genericamente, grande parte da nossa sociedade, muitas das pessoas é porque não têm de facto dinheiro para comprar. Outras é porque querem gastar, querem fazer uma afetação do seu recurso financeiro a outras coisas que não é comida. Aliás, o desenvolvimento das sociedades normalmente avalia-se pela proporção do rendimento. Um dos indicadores é a proporção do rendimento das famílias que é afetado à alimentação, e quanto mais evoluída, entre aspas, é a sociedade, menor é essa fatia do rendimento. Não é? E, portanto, nessa tendência, é muito frequente estarmos em conversas, em fóruns, em que as pessoas dizem que valorizam a qualidade, mas querem continuar a comprar frangos a 2,75€ a unidade. Não é? E se nós fizermos as contas ao preço do quilo de trigo, mais ao preço do trabalho, mais ao preço da instalação, mais ao preço do cuidado da pessoa, mais ao risco, como é que é possível termos um frango penado e eviscerado e metido dentro de uma cuvete que custa 3€ um frango de 1,8 kg, uma coisa assim. Né? E, portanto, a nossa produção, nós somos produtores num enquadramento complexo, numa zona muito sujeita ao avanço da desertificação. Exploramos duas raças autóctones, no caso dos bovinos exploramos a raça alentejana, que não é propriamente uma raça daqui, é uma raça mais do Alto Alentejo. Aqui não se lavrava com bois, lavrava-se com bestas, ou seja, com moares normalmente, ou asininos ou moares ou cavalos, mas raramente cavalos. O cavalo e a égua estavam reservados para usos mais nobres. E, portanto, aqui não havia, na minha aldeia, a única vaca que eu conheci durante a minha infância era a vaca leiteira, do vizinho que vendia leite. Não havia mais nenhuma vaca, não havia quem tivesse vacas. E a vaca foi entrando neste ambiente muito por influência de medidas de política agrícola, que no campo da agricultura de sequeiro são altamente importantes na indução de comportamentos aos produtores, além de serem uma ferramenta de índole social, porque ao fim e ao cabo o fruto da política agrícola acaba sempre por ir parar às prateleiras do supermercado. Não é? E, na verdade, o financiamento que é dado aos agricultores acaba por permitir-lhes, às vezes muitos deles obrigados, a porem alimento barato nos lineares supermercados. E o que leva, por outro lado, a que as pessoas, grande parte do sequeiro deste país, trabalhem em margens muito próximo do zero ou até ligeiramente negativas, e que depois são viabilizados por as ajudas. Não é? Porquê? Porque a distribuição, que está muito bem organizada, muito mais bem organizada que a produção, já se apercebeu que os produtores são apoiados e, portanto, agarra-lhes, captura-lhes aquela ajuda. Não é? Mas divergi aqui um bocadinho agora. Mas pronto, portanto, nós temos uma produção extensiva, e há bocadinho, logo quando entrei, estávamos a debater o que é a produção extensiva. É de facto uma questão muitíssimo relevante e muito difícil de definir. Há muitas explorações que são explorações a céu aberto, portanto ao ar livre, mas que, se nós a analisarmos do ponto de vista económico, são explorações intensivas. Só que é uma atividade intensiva a céu aberto. E, portanto, há uma grande confusão à volta do extensivo. O extensivo é um bocadinho como o Descartes dizia, do bom senso. Toda a gente acha que toda a gente acha que tem o suficiente.
E isso é particularmente arriscado num quadro em que a política agrícola comum que se avizinha está com um arsenal grande para pagar serviços de ecossistema, que aparentemente só as explorações verdadeiramente extensivas conseguem entregar. E, portanto, há aqui uma luta em que há muita gente que se vai querer classificar como extensivo para se pôr na fila para receber essa remuneração, que na verdade está um bocadinho longe de extensivo. Eu se tivesse que fazer um indicador simplista para estabelecer o grau de extensividade, a extensividade é sempre um gradiente, não é? Mas teria que pôr o grau de autossuficiência alimentar de uma exploração pecuária, não é? Bem entendido. E o que nós assistimos é que muitos dos agricultores da zona interior toda têm que suplementar os seus animais, alguns deles mais de metade do ano, o que significa que têm efetivos muito acima da capacidade de suporte do meio onde estão. Mas têm-nos também, porque a própria política agrícola induz a isso. Induz no sentido de que ainda tem instrumentos de política muito distorcedores das decisões de produção. E, portanto, é difícil num quadro destes, é difícil, mas não é impossível. Portanto, eu assumo completamente o fracasso da minha exploração ainda não se ter conseguido estabelecer laços fortes com restaurantes, com consumidores, como há amigos meus que têm. Há uma exploração que é modelo disso em Portugal, que é o Freixo do Meio, que tem um modelo de agricultura suportada pela comunidade, com quase 200 famílias, eventualmente até mais. A última vez que eu falei com o Alfredo tinha 190 e qualquer coisa famílias comprometidas com ele, e a exploração comprometida com essas famílias. Mas essa exploração é um caso particular e eventualmente singular. Não haverá mais nenhuma com essa. O que se passa aqui é que nós, para estabelecermos uma relação forte, temos que ter acesso a um conjunto de conquistas. A primeira delas é o abate, por exemplo. Uma exploração que vende animais não os pode vender vivos, não é? Para se relacionar diretamente com o produto, com um consumidor, não os pode vender vivos. Nós temos feito aqui experiências na nossa exploração com chefes, ainda por acaso o chefe que temos nesta reunião ainda não calhou, mas que as pessoas, normalmente os borregos, é uma raça autóctone, nós conseguimos perceber muito bem, porque já o conhecemos, está muito bem caracterizada, conseguimos perceber o que é que ali está, com o peso X tem estas características, se avançar mais 4 quilos para a frente passa a ter outras, mas quando me perguntam como é que eu compro os seus borregos, a atrapalhação é sempre a mesma. Nós temos uma dificuldade grande em, imagine, da costa atlântica do Algarve até Sozel, não há nada que abata borregos em quantidade. Não há nenhuma unidade de abate. Estão todas desmanteladas. A grande que existe é o matador de Beja, que já não abate borregos, e há uma pequenina ali no litoral alentejano que abate, mas que não tem capacidade, enfim, é relativamente pequena. Portanto, começando por aí, até nós conseguirmos rotular o nosso produto, rotular, até não precisa de ser num rótulo físico, mas dizer o que é que estamos a vender. Uma coisa é o que foi aqui descrito, um relacionamento direto com pequenos produtores, mas uma exploração como a minha, eu vendo 2.200 borregos por ano. Temos uma dimensão que implica outro tipo de clientes também, além destes, outro tipo de clientes. E a grande fatia da produção, não dos produtores, mas da produção, vem de explorações médias a grandes. O pequeno produtor tipicamente ocupa a grande maioria dos produtores, mas uma minoria da produção. Não é? Produzem pouco, em conjunto, porque têm produções de dimensão pequena. Não é? Portanto, eu não conheço a problemática do pequeno produtor, mas conheço a do médio produtor, médio para grande, e temos uma série de outros problemas que seriam, enfim, cuja solução seria extremamente relevante para a viabilização destas explorações, mas que temos
temos tardado em conseguir. Enfim, é uma pedra, pelo menos no meu sapato, é uma pedra. Muito obrigada, João. Eu ia perguntar agora à Teresa também se nos podia falar um bocadinho sobre os insetos nestes ecossistemas, por exemplo, os insetos decompositores, quando falamos... Sim, se calhar, bem, há bocado já estávamos a falar um pouquinho nisso. Eu não sei qual é o ecossistema que a Carlota estava a referir, aqui do Alentejo, ou é que não sei exatamente qual é o ecossistema que se referiu, que se quer referir agora. Podemos falar, por exemplo, do montado, o Sérgio também tem algum trabalho desenvolvido. Pronto, em relação ao montado e não só, de facto nós temos em Portugal vários problemas, aqui que se chama fitossanitários, de pragas, nomeadamente em relação a sobreiros, por exemplo, que nós em Portugal temos problemas sérios, nomeadamente não só também de insetos, mas também fungos, há nemátodos, há um nemátodo muito importante nos sobreiros em Portugal que tem a ver com as raízes, mas de facto o grande problema que eu acho do sobreiro em Portugal tem que ver com talvez a redução da sua área, não sei, não conheço muito sobre sobreiro. Eu tinha falado e pensado há bocadinho, antes, quando nós estivemos a pensar aqui no nosso menu, que nestes ecossistemas, não só de sobreiros, mas também de castanheiros, que não é tanto Alentejo, mas que é mais para o norte, que é o habitat onde às vezes também se encontra os cogumelos que o chefe escolheu para o nosso almoço, e que de facto tem os cogumelos uma certa insetos associados, e eu se calhar iria mais para aí, porque eu estava convencida que nós íamos falar mais um bocadinho do repasto do que de outros conceitos, e de facto em relação quer a sobreiros, quer a castanheiros, nós temos em Portugal uma série de problemas fitossanitários, mas são habitats, principalmente a zona ali dos sobros, que é o castanho, são zonas úmidas que, de facto, acho que esta trompeta da morte se dá bastante bem. Eu, pessoalmente, acho que nunca provei, não tenho a certeza, mas fiquei agora com vontade de provar este cogumelo, que, no fundo, tem associado uma comunidade, e é para aí que eu vou mais, uma comunidade de insetos muito interessantes, desde pequenos dípteros, ou seja, pequenas moscas, não tem nada a ver com as moscas que falámos há bocado das miíases, mas que se alimentam precisamente de fungos em decomposição e que são mistofilídeos, são muito pequeninos, até, por exemplo, e isso eu acho que era uma curiosidade, porque as pessoas às vezes não têm a noção, de associação de insetos com fungos e com cogumelos e outro tipo de fungos que existem. E existem, de facto, também escaravelhos, por exemplo. Há bocadinho a Carlota falou em sarcosaprófagos ou outro tipo de escaravelhos, mas há outra comunidade, por exemplo, muito conhecida, de escolitídeos, que são os coleópteros, que vivem em árvores e que também são, por exemplo, pragas, alguns em Portugal também, por exemplo, de sobreiro, e que têm uma associação muito próxima com fungos, em particular fungos que podem ou não ser cogumelos, porque há fungos que não são cogumelos, e, portanto, há uma associação sempre entre insetos e estes organismos, que é extremamente interessante. Por exemplo, neste caso destes escolitídeos, eles precisam dos fungos e alimentam larvas que estão dentro das árvores com eles, e, portanto, isso também é uma porta de entrada para depois fragilizar a árvore e levá-la eventualmente à morte. E há outro tipo de associações que já agora que estou a falar nesta interação inseto-fungo, por causa do nosso almoço, que é, por exemplo, não aqui no velho mundo, mas no novo mundo, há séries de televisão que mostram isso, que é aquelas formigas cortadoras de folhas que arrasam completamente determinadas culturas e que alimentam, literalmente, comunidades de fungos e conseguem um milagre, entre aspas, que é elas nos seus ninhos têm espécies completamente específicas
de fungos e são aquilo que, do ponto de vista, sei lá, como é que eu ia dizer, microbiológico, se chamam culturas puras. Ou seja, elas conseguem saber qual é a espécie de fungo, quais são as suas necessidades, dão-lhe a planta X, Y ou Z e depois alimentam-se dos micélios, que são bastante nutritivos. E, portanto, em termos de comunidade, eu acho também que divaguei um bocado, mas era só para tentar mostrar às pessoas que estão aqui a assistir que estas interações eu acho que são muito, muito interessantes e aqui estamos aí pela comida, mas de facto insetos e fungos, e não necessariamente só cogumelos, estabelecem relações extremamente importantes do ponto de vista ecológico. Se tiver ainda mais 2 minutitos antes de passar a palavra, já agora, só queria e gostava de referenciar, porque daqui a bocadinho não sei o tempo que nós temos, que já no velho mundo, e estou voltando aqui à Europa, voltando, por exemplo, à Ásia, não tanto na Europa, mas África, Ásia e Índia, há também uma associação muito interessante entre fungos e térmitas, que já agora, que também, no fundo, os alimentam como fazem as formigas. Ou seja, não somos só nós que usamos este grupo, os fungos, na nossa alimentação, mas os próprios insetos. E, portanto, era mais ou menos esta mensagem que eu queria dizer, e que as térmitas fazem mais ou menos o que fazem as formigas, ou seja, conseguem ter culturas puras de espécies de fungos, limpam-nos e alimentam-se deles, tal e qual como nós. E eu já agora, na próximo domingo, se calhar vou experimentar estes cogumelos. E, portanto, em relação a escaravelhos, etc., pronto, eles de facto são no Alentejo, talvez alguns grupos, principalmente dos colitídeos, um problema nos sobreiros. E pronto, em relação à comunidade de insetos e de fungos, que era aí que eu queria chegar, porque podia não ter tempo até ao fim, acho que ficava por aqui. Queria-lhe só fazer uma pergunta, que é uma coisa curiosa que tem acontecido portanto... Está sem É o câmara. chefe. Quem é que está a falar? É o chefe, mas está sem câmara. E agora acho que desapareceu. Perdeu. Ups, ficou sem rede. Sim. Sérgio, não sei se queres falar um bocadinho sobre o montado e sobre o trabalho que tu tens desenvolvido nesse... Pois, eu ia falar da PAC, porque nós realmente fizemos um trabalho recentemente sobre os montados de asinho, lá na zona, na margem esquerda do Guadiana, e de facto a PAC acaba por ser um efeito negativo sobre o montado, porque de facto promove a produção, promove o encabeçamento muito elevado, e como o Sr. João estava a dizer, de facto a pessoa tem muito mais gado do que devia porque recebe subsídios, então não há regeneração e os montados acabam por ter ou seja, um futuro impossível, porque sem regeneração não vamos ter montado. Mas também é uma questão que nós até vimos nesse trabalho, que se calhar o montado como tal e como conhecemos agora, pelo menos nesta margem esquerda do Guadiana, se calhar há 100 anos não era assim, não havia e isso é a Leonor Paiva que está a fazer este trabalho, e ela conseguiu ver que de facto se calhar no fim do século XIX não havia montados como os que conhecemos agora, a população lá era muito menor, não havia tanta maquinaria, não havia tratores, então o montado não era tal e qual o conhecemos. Mas de facto o que a gente viu é que a área de montado nessa zona se mantém, é a mesma área que havia durante os últimos 20, 30 anos, mas a densidade está a diminuir imenso por causa da mortalidade das árvores, mas também é verdade que há 100 e tal anos a área de montado era muito menor que a atual. Então, pois, realmente 100 e tal anos é muito, mas nós se calhar temos uma visão um bocadinho idealizada do que era o montado,
e o que é que temos agora. Mas um facto é que a mortalidade de asinho lá é muito, muito grande. Teresa, não sei O chefe tinha ficado sem caiu-lhe o som, estava-me a fazer uma pergunta, mas entretanto Sim, tem que perdemos. entrou aqui uma chamada e eu não soube desligar a chamada e ficar aqui. Eu queria lhe perguntar o seguinte, por exemplo, eu lá em casa tenho umas laranjeiras, uns limoeiros, e noto que de vez em quando há umas polinizações cruzadas, em que uma laranjeira que eu ponha, seja uma laranja sanguínea, passado, ao princípio era muito vermelha, depois começou a ser de outra cor. Acha que podemos culpar os insetos dessas polinizações cruzadas? É possível, é capaz, mas também não só os insetos, porque o próprio vento também promove a polinização. Mas muito provavelmente pode ser, mas já agora, além dessa mudança que nota na cor, também nota no sabor, ou seja, fica com um híbrido? Sim, nós neste momento temos um limão que é redondo, era um limoeiro e está ao lado de uma lima. E a limeira já não é lima e o limão também já não é. Nem é uma coisa nem é outra. Era a questão que, por acaso, o Sérgio, que é botânico, é que há bocado nós estávamos a falar nisso. Tem que ver com certeza com a capacidade de formar híbridos que têm os citrinos, e se calhar o Sérgio agora é a pessoa indicada para explicar aquela questão que falou no princípio, que acho que as outras pessoas ainda não tinham chegado, que era as tais no fundo, 3 espécies ou 3 grupos que agora dão esta diversidade enorme de citrinos que nós temos. Sim, mas eu não sou perito, tá bem? Eu tive a ver. Há um artigo de 2018 que falava nas linhagens dos citrinos e é espetacular porque a origem é os Himalaias, mas entretanto espalhou-se até a Austrália, mas a origem, não sei se o chefe conhece a cidra, que é a laranja amarga. Foi o primeiro citrino que chega à Europa, mas estamos a falar de mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Mas as laranjas doces e os limoeiros vieram só no século X via os árabes. Entraram por baixo e chegou à Península Ibérica. E da Península Ibérica que depois foi tudo para o Mediterrâneo. E então são 3 linhas, uma linhagem é a tal da cidra, outra era das toranjas e outra da tangerina. E tudo o que temos agora são misturadas de hibridações eu, se estiver interessado, eu posso mandar-lhe o artigo, mas eles próprios também não conseguem, porque há muita coisa que se perde no meio, exato. Mas é muito giro porque há montes de variedades que eu desconhecia do sudoeste asiático, com nomes que eu não sei. Mas, por exemplo, a lima mexicana, não sei o que é o limão este verde. No México eles chamam limão ao que nós chamamos lima, mas a origem é nossa, não é? E então eles o limão que nós chamamos de limão é limão siciliano. Exatamente, é o italiano, exatamente. Mas eu posso mandar-lhe, eu até terei imagens porque eles geneticamente tentaram chegar a alguma conclusão e não é fácil. Mas é incrível, como de três linhagens eles conseguiram, nós temos tanta variedade, não é? E a toranja é muito importante, a toranja. E a cidra, há imagens de cidra que quase não tem polpa, é só uma camada desta grossura de casca só. Mas eu não conhecia a cidra, não passei a conhecer agora, a estudar a menta. Exato. Já agora, a propósito dos citrinos, como nós temos na emenda laranjas e limões, eu não quero dar depois, para dizer já agora, porque acho que isto é interessante, falar um bocadinho de que não só elas são resultado, como agora ouvimos, destes híbridos todos, mas de facto, quem quer ter limões e laranjas e outros citrinos tem muito problema por causa das pragas, não sei já agora se o chefe também tem tido esse problema nas suas árvores, mas há uma lista imensa, desde afídeos, cochonilhas, psilas,
eu sei lá, muitas pragas, e isto do ponto de vista digamos assim, de produção biológica, para quem quiser produzir citrinos do ponto de vista biológico, cria um problema, porque de facto tem que ter, ou deve ter, nos pomares, aquilo que se chama outro tipo de vegetação de coberto, ou seja, retirar na linha, de facto, o que se chamava antigamente as tais ervas, mas que se chama hoje espontâneas, e que são plantas fundamentais, e manter na entrelinha essas plantas para favorecer a ocorrência natural, por exemplo, de auxiliares, de predadores e parasitoides desse complexo de pragas. Porque senão, quando nós queremos ter laranjas e limões, ou os temos completamente pulverizados com inseticida, para ter aquele aspecto bonitinho no supermercado, ou então temos que, de facto, promover a limitação natural com infraestruturas ecológicas, que é o termo, entre aspas, agora muito na moda também, que é, no fundo, não ter os pomares lisos, limpos, com o solo todo limpinho, como se tinha aqui há 30 ou 40 anos atrás. Antes, pelo contrário, deve-se promover aquelas entrelinhas com aquelas ervas todas. Eu estou a dizer ervas porque é exatamente o nome que as pessoas localmente usam. Que não só, por um lado, também têm flores e são polinizadoras e auxiliam a polinização, e, por outro lado, atraem imensos predadores parasitoides que são extremamente úteis, mesmo em Portugal. Já agora, a talho depois, mais uma vez, vou contar uma história. Temos outra vez aqui um fundo um bocadinho esquisito, mas ok. Que é o seguinte, que é, nós em Portugal, as pessoas não têm esta ideia, pensam que estas questões da produção biológica é relativamente recente, é verdade, mas já se faz luta biológica há mais de 100 anos. E o exemplo, agora eu conto a história, é exatamente nos citrinos, ou seja, foi para aí há 120 e tal anos que se descobriu nos citrinos em Portugal uma cochonilha australiana, portanto exótica, que chegou cá e que estava a causar estragos enormes. Ora bem, mais uma vez, como se falou há pouco, ela sendo exótica não trazia os seus auxiliares e era extremamente difícil controlá-la. Havia, e era por acaso no Instituto Superior de Agronomia, um professor na época, que era o Veríssimo de Almeida, que leu artigos em que sabia que havia colegas na Califórnia que tinham importado da Austrália um predador daquela cochonilha praga. A cochonilha praga era a Eisseria, e eles tinham importado uma outra, que é a Rhodolia ou Vedalia, e estava a ter um sucesso enorme nos citrinos da Califórnia. E o Veríssimo de Almeida pediu aos colegas americanos para lhe mandarem numa caixinha umas dessas joaninhas. E eles mandaram. Até hoje estão cá em Portugal. Se nós andarmos aí nos pomares de citrinos, encontramos as duas espécies. Ou seja, estabeleceu-se um equilíbrio e, de facto, é o primeiro exemplo que nós temos de controle biológico. Tivemos uma sorte danada. Isto também eu tenho que confessar e dizer, e temos aqui muitos entomologistas, porque felizmente a espécie exótica que foi trazida, a joaninha, era de facto predadora específica da Eisseria e não foi provocar problemas noutras espécies que nós cá tivéssemos. Portanto, hoje em dia não se faria uma coisa destas, de uma entrada direta de um possível predador sem fazer ensaios preliminares, em laboratório, etc. Mas é só para vos dizer, a propósito dos citrinos, que foi bom o chefe ter levantado a questão, a propósito disto, já agora também explicar um bocadinho desta dinâmica, e que de facto é muito importante, agora nos produtores, não de carne, mas nos produtores também de citrinos, haver esta manutenção destas estruturas ecológicas de pequenos bosques, pequenas parcelas com plantas espontâneas, para exatamente permitir este controle natural, porque de outra forma, dado o peso que há no país, quer de cochonilhas, quer de anfíbios, praga dos citrinos, será difícil, sem haver aplicações de produtos químicos, como é óbvio. Pronto, agora vou-me calar eu um bocadinho, senão os outros não falam. Obrigada, Teresa. Eu acho que podemos passar às perguntas, não é? Já são 6:15. Não sei quem... Alguém colocaram algumas perguntas no chat. Eu acho que se as pessoas estão aqui, se calhar poderiam colocar as perguntas diretamente. É a Patrícia.
Eu queria saber um bocadinho mais sobre a questão da política agrícola comum e como é que isso afeta a exploração do João Madeira e qual é a opinião dele e como é que se vai mudar a curto prazo, como é que um bocadinho que explorasse um bocadinho mais esse tema. Bom, essa é uma pergunta vastíssima, mas eu vou tentar resumir a coisa. A política agrícola comum é, ainda hoje, a única política comum que temos, verdadeiramente comum, não é? Que, na verdade, em termos orçamentais, as pessoas associam a que movimenta milhões e, de facto, movimenta, mas estamos a falar de 0,3% do Produto Nacional Bruto dos Estados da União. Portanto, é uma política com um custo relativamente escasso, em termos da riqueza gerada na União. Mas é extremamente importante. Não nos temos que olhar para ela. A resposta à última pergunta é: vai mudar a curto prazo? Resta saber, ainda estamos numa fase de discussão. Está a haver, Portugal propôs, a Comissão mandou a semana passada uma carta com algumas recomendações e, enfim, uma carta de comentários, acho que é o nome correto, em que levantava ali algumas, enfim, à boa maneira da linguagem um bocadinho críptica da europeia, mas levantava ali uns problemas relativamente à adesão das linhas da política que foram propostas aos princípios que se pretende que a PAC responda. Mas a PAC ainda hoje em dia, e num Estado, nós somos, desse ponto de vista, o Estado, talvez o Estado mais conservador ou o segundo Estado mais conservador da Europa no que toca à preservação da estrutura clássica da PAC, que foi uma política agrícola que foi feita em tempo de fome, não é? E daí ter muito foco na produção, foco esse que começou a desaparecer em 92, que se consolidou em 2003, mas que Portugal ainda preserva em grande medida, nomeadamente no apoio direto à produção de animais. Portanto, neste momento, produção de ovinos, caprinos e bovinos, incluindo bovinos leiteiros, tem um apoio direto por cada animal que o produtor tenha. Ora, isto é um estímulo sem filtros a que os produtores tenham muitos animais, não é? E isto é daquelas coisas que foi condenada pela OMC, logo na altura, o GATT, que se chamava na altura, mas que a Comissão Europeia foi mantendo uma possibilidade de que este resíduo continuasse nas políticas agrícolas dos Estados-membros, e Portugal tem aproveitado isso na máxima extensão que consegue. E aproveita isso e aproveita outras coisas, porque a PAC é uma política extremamente iníqua, que apoia, como era uma política do tempo de fome, apoiava muito as regiões muito férteis, porque era preciso produzir alimento. Nós hoje estamos a viver um bocadinho um quadro semelhante, não é? A guerra na Ucrânia fez tocar logo as campainhas todas e de facto, nós, enquanto na nossa exploração, principalmente no ano de uma seca brutal como a que estamos a ter este ano, ainda não acabou, não é? Já choveu alguma coisa, mas não choveu erva, choveu água. Ainda tem que haver muita fotossíntese até nós conseguirmos tirar o nó da forca do pescoço. Mas no ano destes, o efeito da guerra, na primeira semana, foi um aumento de quase 50% das matérias-primas para a alimentação animal, né? E se virmos, mesmo numa exploração extensiva, se vender animais gordos, se tiver que vender animais gordos, a engorda dos animais é feita com rações. As rações estão um bocadinho demonizadas na nossa sociedade, mas é muito também radicada em desconhecimento, é má informação, em desconhecimento, né? Porque as pessoas muito provavelmente, se virem uma carne do animal engordado na pastagem, a primeira reação é rejeitarem, nem que seja pelo aspecto dela, né? Mas pronto, isso seria outra conversa. Pronto, portanto, a PAC é extremamente importante na formação de resultados nas explorações, mas Portugal é um país extremamente conservador e conserva o quê? Conserva as iniquidades todas que vinham desse tempo.
E, portanto, no momento em que a política agrícola financia essencialmente um papel de cuidador dos agricultores, portanto, neste momento a PAC financia, troca dinheiro pelo cumprimento de um conjunto de normas a que se chama condicionalidade, que tem duas pernas, os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas e ambientais. Portanto, o agricultor, neste momento, é um recebedor de ajudas que remuneram serviços, basicamente, e que devem estar desligadas de qualquer produção, precisamente para não induzirem comportamentos distorcedores, não é? Quer das decisões de produção, quer do próprio mercado. Mas volto ao início, Portugal tem preservado isto tudo, e quando preserva tudo, preserva esta iniquidade também. Mas posso lhe dizer que a nível europeu, e Portugal é depois disso um caso ainda mais acentuado, mas a nível europeu, no cômputo geral das explorações agrícolas, as ajudas veiculadas pela PAC representam sempre mais de 50% da formação do resultado de um agricultor típico, não é? A não ser que seja um agricultor que explore um nicho de produção que não está previsto na PAC. Mas imagina, até os bichos da seda estão previstos na PAC, não é? Portanto, não há assim grande... A papoila dormideira é que estava ali um bocadinho fora, entretanto foi integrada, e, portanto, é uma política extremamente importante na formação dos resultados económicos e extremamente importante na indução de comportamentos. Esses comportamentos podem agora, nós enquanto sociedade temos que escolher se induzimos comportamentos benéficos ou se continuamos de olhos fechados e a permitir que isto aconteça, não é? Eu sou particularmente crítico relativamente à forma atual da PAC em Portugal. A desculpa do costume é que Portugal limitava-se a cumprir ordens de Bruxelas. Isso não é verdade. Não é verdade desde 1998, portanto, tínhamos tido muito tempo já para corrigir, não corrigimos. Eu temo que atualmente fecho um grande esforço até do ponto de vista das organizações de produção para proporem melhorias do funcionamento da PAC, mas temos um Ministério da Agricultura bastante, um bocadinho autocrático desse ponto de vista e que tem feito um bocadinho orelhas mocas às propostas, e isso vê-se. Depois temos outra dimensão. Eu não sei se estou um bocadinho a esticar-me, Carlota, ou não, mande-me calar quando quiser, mas a PAC tem duas pernas. Há uma perna do rendimento, do mercado enfim, do aprovisionamento, da segurança alimentar no sentido da segurança dos abastecimentos, mas há outra parte, que é o segundo pilar, que é do desenvolvimento rural, e que alberga nele toda a dimensão ambiental da PAC. A dimensão ambiental essa que também tem estado relativamente pouco orientada no sentido dos resultados. E, portanto, temos uma grande oportunidade de mudança, mas eu temo, pessoalmente, é uma opinião, que vamos mudar tudo para ficar tudo na mesma, em que vai continuar a haver uma desigualdade grande entre regiões, entre setores e entre agricultores, em última análise. Vai haver uma franja de agricultores que, pela sua dimensão, a PAC tem uma dimensão mínima para apoiar. Não apoia quem tem uma ovelha, só apoia quem tem 10 ovelhas. Está a perceber? E, portanto, toda essa massa de agentes que estão no território não estão a ser financiados, não é? E, na verdade, o impacto financeiro disso não seria grande, não seria muito significativo, porque, como já tinha dito antes, o pequeno produtor tem um grande número de pessoas, mas uma pequena fatia da produção. E, portanto, mas tem uma dimensão de importância social grande e de coesão, e que nestas zonas, por exemplo, como Mértola, que é o terceiro maior concelho do país, se a memória não me falha, e tem 6 mil pessoas. Qualquer rua de Campo de Ourique tem mais gente que o concelho de Mértola, não é? E, portanto, enfim, acho que parece-me que vamos perder mais uma oportunidade. Mas a PAC é de facto muito importante, não só para agricultores, mas também para consumidores, e acabo já com isto, porque permite, com 0,3% da riqueza europeia, pôr comida a preços acessíveis
nos supermercados. Isso é muitíssimo relevante do ponto de vista da paz social. Enfim, tem outros impactos que podemos ir afinando, mas tem também esta dimensão. Muito obrigada, João, e obrigada, Patrícia. Nós temos mais uma pergunta da Eva, que a Teresa já respondeu no chat, mas se calhar se não se importarem de partilharem aqui, e assim também as pessoas que nos estão a ver podem ouvir. Então Olá. a Eva faz a pergunta e eu respondo. Está bem, então eu Obrigada. uma vez fui a até foi um encontro de borboletas em Málaga, e o senhor que nos estava a mostrar a exploração falou-me da Dietrichia viscosa, que eu agora não me lembro do nome comum, é Táveda ou qualquer coisa assim. Táveda, que era plantada tradicionalmente nas margens dos campos de cultivos porque abrigava as populações de uma vespa parasitoide qualquer. Não me disseram qual era a vespa. Até é mais do que uma, é que eu acho que traz várias espécies de parasitoides e não só, porque o que é interessante, por isso é que eu respondi aqui logo no chat à Eva, aquilo que eu conheço desta espécie, e tenho uma vaga ideia de também ter lido um artigo não há muito tempo de uns espanhóis, se calhar até foi nessa zona de Espanha, não me lembro exatamente de que área que eles escreveram isso, e fizeram um trabalho precisamente um levantamento da comunidade de artrópodes associada a esta espécie, e não só encontraram uma série de Hymenoptera parasitoides, e, portanto daí isso que a Eva está a dizer, mas também predadores, ou seja, havia mirídeos, havia formigas, havia inclusivamente aranhas, e portanto de facto parece ser, olha, alguém já encontrou. Foi o Sérgio. Já cá pôs uma. É isso. E de facto, então agora fica aí o link para quem quiser ler, porque ela é muito importante, lá está, como uma das plantas que de facto... Refúgio, não é? Portanto, e é mais um exemplo de uma prática tradicional que já... Mas é que várias das práticas que hoje em dia estão incluídas naquilo que se chama a gestão integrada de pragas, muitas delas derivam da prática tradicional que as populações usavam, muitas práticas culturais que foram abandonadas e que hoje em dia se percebe que fazem todo o sentido. Não só práticas culturais, como isto aqui é um dos exemplos, que é manter espécies na proximidade de culturas que são elas próprias, no fundo, atrativas depois de uma comunidade imensa de artrópodes que mantém o controle biológico, no fundo, daquelas populações, e mesmo que tenha que haver necessidade de se aplicar a luta química, porque nós temos que usá-la mesmo às vezes, é assim, a quantidade, a dose e o número de intervenções acaba por ser muito menor. E, portanto, ainda já estão aqui a aparecer uma série de, ok, ótimo, já estão aqui os artigos para esta pergunta da Eva. Pronto, eu tinha uma ideia de facto que havia um artigo que eu tinha lido, e deve ser aqui há um projeto que se chama o Live Olivares Vivos, que eu sou fã, e que eles ainda não estão a publicar suficiente, mas eles conseguiram, pelo menos o que dizem, ainda não está o artigo, demonstrar que aumentando a biodiversidade aumentava na produção dos olivais em 30%. E reduzem o consumo de fitoquímicos, inseticidas, tudo. Principalmente também já agora para a mosca da azeitona, que é um problema que nós temos em Portugal e no Alentejo, que é talvez a praga mais importante neste momento do olival, que é a mosca da azeitona, e que de facto ela tem aqui um problema, porque depois parte do ciclo de vida é no solo e portanto não é controlada biologicamente só por um grupo de insetos, porque terá que haver outros que existam, por exemplo, no solo, que consumam pelo menos as pulpas da mosca da azeitona. Mas pronto, mas esses dados são extremamente importantes. E pronto, e vêm na sequência daquela conversa de há pouco das infraestruturas ecológicas. No fundo, manter estas plantas é muito, muito, muito importante, de facto. E no fundo é seguir a tradição, porque as pessoas já sabiam. Os agricultores há centenas de anos faziam pousio, deixavam partes do terreno em pousio para o solo se reestruturar e depois poderem ter outra vez umas culturas com bons resultados. Faziam rotação de culturas,
Portanto, há uma série de práticas que houve um período que foram mais ou menos abandonadas e que agora se percebe que fazem todo o sentido de serem aplicadas. Portanto, basicamente é isso. É não deixar e ir ver o que é que as pessoas faziam localmente, se calhar, e retomar algumas dessas práticas. E o que é importante é demonstrar isso em artigos com números, porque isso que é importante, porque uma vez que a gente apresenta esses resultados, já não há volta a dar, porque senão são E apresentar opiniões. isto aos decisores políticos, agora ligando à conversa que estava a ter há bocadinho. Exato. Porque isto é fundamental. Em Bruxelas eles têm que ler relatórios com números, com dados para poderem depois também... Não, mas até nem é Bruxelas, porque em Bruxelas que são mais sensíveis à heterogeneidade dos sistemas agrários, somos nós depois cá que temos que gerir, não é? E criar estas ilhas no meio das monoculturas para aumentar a biodiversidade. Eu acho que é uma questão é isso, pôr números na mesa e assim fazer para frente. Sim, claro. Não, mas este projeto de Olivares Vivos é espetacular. Eu recomendo que vejam e que sigam, e eu acho que agora estão a fazer um já a nível europeu, e era ótimo se nós conseguirmos tentar algo parecido, ou então tentar juntar-nos a eles, porque eles estão a fazer um grande trabalho. Cá. Sim. Obrigada a todos. Dida, não sei se há mais questões ou se alguém quer colocar mais alguma questão antes de terminarmos. No Facebook não temos nenhuma questão. O chefe quer falar? Peço desculpa que eu sou um bocado tosco aqui nestas coisas do Zoom. Não, queria só agradecer a oportunidade de ligarmos aqui a esta questão toda da gastronomia à agricultura, e acho que faz muita falta. E eu também sou muito defensor dos insetos, e uma das coisas que me preocupa sempre é exatamente o equilíbrio do ecossistema também, e pronto, é sempre um avanço na nossa sociedade. Temos sempre grupos multidisciplinares a discutir coisas banais, digamos assim, que às tantas não são tão banais quanto isso. Muito obrigado, e em boa hora aconteceu este webinar. Obrigada, chefe. Eu também queria agradecer a todos. Obrigada a Teresa, ao Sérgio e ao João também pelas vossas partilhas e participação. Eu agradeço à Tajas por também me ter convidado para fazer a moderação da conversa. Dida, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu quero agradecer a todos a vossa participação, porque de facto foi excelente. Acho que foi uma conversa super interessante. Tocámos em vários pontos muito interessantes. E espero que as pessoas que assistiram tenham gostado também. E pronto. Obrigada. Muito obrigada a todos, em nome da Tasis. Não, e se houver mais ideias destas de juntar, é apenas estarmos à distância, porque isto agora... Pois, é o que eu ia dizer. Almoçar agora no restaurante era bom. Íamos estar no Tomba Lobos. Exatamente. Exato. Exatamente. Ainda estamos a almoçar. Fazíamos a São 6h30. Havemos de ir a Mértola no dia 26 de abril, vou estar em Mértola. Já sei. Devemos estar aí juntos, a desmanchar borregos e a comer borrego. É a minha carne preferida, sem dúvida. Muito bem, vou trabalhar então. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Tchau. Obrigado. Obrigada. Beijinhos, abraços a todos. Obrigado.